Olá, meu querido e amado irmão, saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor Ronaldo Barreto passando para deixar uma palavra da parte de Deus para você. A palavra sempre é da parte de Deus quando ela vem da Bíblia. Toda a Escritura divinamente inspirada é apta para redarguir, instruir, corrigir, enfim, é apta para falar com você e orientá-lo. A palavra é uma palavra de vida. Lucas capítulo 13 e o verso de número 20 e também o 21. Jesus dizendo assim: olha, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando-o esconde em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Interessante essa palavra de Jesus, porque o fermento, por várias vezes na Bíblia, ele é comparado com o mal, é a tipologia do mal, das coisas ruins. Você encontra em diversos momentos a Bíblia dizendo: alimpai-vos do fermento velho, não é? Lançai fora o fermento. Jesus inclusive orienta dizendo assim: guardai-vos do fermento dos fariseus. Então, o fermento em várias situações são comparados com coisas negativas. Na lei, na época da Páscoa, no período pascual, todo o Israel desfazia-se do fermento ou de coisas levedadas por fermento de dentro de casa. Aliás, na Páscoa se comia pães asmos, pães sem fermento. Mas o interessante é que neste texto Jesus está buscando algo para comparar o Evangelho. E ele pergunta no verso 20 do capítulo 13 de Lucas: a que compararei o reino de Deus? E aí no verso 21 ele mesmo diz: eu vou comparar como fermento, porque o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha até que tudo levedou, até que leveda tudo. Então, o lado negativo do fermento é como o mal, ele estraga a pessoa, como as drogas. A pessoa experimenta um pouquinho de droga, um pouquinho de álcool, um pouquinho das coisas ruins, e isso que é mal envolve o seu coração, envolve a sua mente, envolve a sua carne, envolve a sua casa, de tal forma que o caminho, o reverso é quase que impossível. Uma pessoa que se entrega às drogas para libertar-se dela é quase que impossível. Uma pessoa que se lança ao alcoolismo para se libertar do alcoolismo é quase que impossível. Então, porque o mal se apodera de uma tal forma que quando a pessoa cai em si, ela já está pega por esse vício, está levedada a sua carne, está impregnada a sua mente, o seu corpo, a sua alma, e essa pessoa tem dificuldade em se escapar dessas coisas más. E o interessante é que dentro desta palavra, e com base nesta palavra, eu entendo que o inverso é verdadeiro. Por que o inverso é verdadeiro? Porque isso Jesus está falando, é semelhante, não que seja, é semelhante ao fermento, tá? Se você colocar um pouquinho em 3 medidas e esperar guardar, vai chegar uma hora que totalmente está dominada a massa. Isso é o reino de Deus, entende? Como purificará o mancebo o seu caminho, ou o jovem, o adolescente, a pessoa nova, como purificará? Já que está no vigor da vida, nos desejos da vida, observando ele segundo a sua palavra. Então, do mesmo jeito que o mal entra, você tem que aplicar o Evangelho. Um pouquinho de oração, um pouquinho de jejum. Começa a mudar os seus hábitos. Leitura bíblica diária, oração devocional diária,
Aí começa, não precisa fazer longas, não, que aí você desiste. Vai no passinho, no pouquinho, começa a orar, começa a se dedicar. Vai chegar um momento que você está totalmente envolvido pelo Espírito de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência significa desejos naturais carnais. Está dentro de mim. Isso aí é meu, está lá. E como eu vou vencer isso? Como eu vou vencer esse mal que está dentro do meu corpo? Dentro da minha mente? São os meus desejos. Os desejos naturais carnais que me levam ao inferno. Andando em espírito. Como eu vou andar em espírito? Então é gradativamente, entende? É isso que Jesus está ensinando, é isso. Agora, se você nunca mudar suas atitudes, como oração devocional, aquela oração, você para tudo, você dobra o teu joelho. Existem algumas regras que você tem que colocar. Pessoas entram na igreja, do jeito que entra, sai. Você não dobra o joelho para orar, entendeu? A pessoa entra, senta no banco, bate papo, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A palavra diz isso. Então, quando você muda o seu comportamento, por exemplo, você vai à igreja, não faça nada antes de dobrar o teu joelho e orar. Pastor, não precisa disso. Eu sei que você não precisa disso, mas o reino de Deus é semelhante ao fermento. São coisinhas que você vai pondo no seu dia a dia, nos seus costumes, no seu hábito de agir, que vai mudar a sua vida, entende? Não seja igual aos outros. Não seja igual aos outros. Vai dormir? Dobra o joelho para dormir. Ora a Deus pelo menos uns 5 minutos, 2 minutos. Você começa aos poucos. Não precisa tanta... Não é por muito falar que se é ouvido, mas começa a dosar. A mudança de comportamento. Entende? Vai se alimentar? Ora a Deus primeiro. Tenha a prática da leitura bíblica. Levantou de manhã, a primeira coisa, leia um versículo da Bíblia. O ideal é você ler capítulos, ler a Bíblia inteira, mas não faça isso, eu sei que você não vai dar conta, entende? Então, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A Bíblia diz isso. Então, o inverso é verdadeiro. Você pega um versículo que você lê por dia, vai dominar o teu corpo todo. Entende? Fica essa dica para você, essa palavra da parte de Deus. Mude os seus hábitos com hábitos espirituais, paulativamente, dia após dia. Aplique uma coisinha, uma pitadinha. Você vai ver a diferença que você vai ter em tudo, em absolutamente tudo. Porque, como a Bíblia está dizendo, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.